Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Somos pouco em números, mas se nós abrir nosso coração para o nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, Ele vai operar o seu milagre nesta noite, né? São muitas bênçãos que o Senhor faz por nossas vidas. Se a gente for falar nas horas, não dá para falar, né? Poucas horas, poucos minutos. Mas o Senhor sempre é misericordioso e piedoso para cada um de nós, né? Glória a Deus. As horas passam muito rápido. E assim vamos fazer o uso da palavra do Senhor, pois ela é fiel e verdadeira. Gostaria que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 10. Como somos poucas pessoas, né? Não tem muita distração, então dá para nós focar bem na palavra do Senhor, né? Aos irmãos que já têm um entendimento já, peço aos irmãos que dobrem sua atenção para a palavra do Senhor. Para as criancinhas não, né? Criancinha fica aqui, né? Mas para nós que somos adultos, peço aos irmãos atenção à palavra, que reflita em cada palavra que for mencionada. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu gosto muito do livro de Atos porque é um livro profético que mostra o poder do Espírito Santo. A partir do versículo 13. Glória a Deus. Vai dizer o seguinte: E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum o que Deus purificou. Amém. Já foi orado, né? Mas sempre eu gosto de orar mais um pouquinho para que o Senhor possa já aquecer a sua igreja, né? Vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor de infinita misericórdia, eis aqui, Senhor, a Tua palavra, que ela é fiel e verdadeira. Nós sabemos, ó Pai, que o único que consegue purificar o ser humano é o Senhor dos Exércitos, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, por até aqui, meu Deus, nós se alegrar neste maravilhoso culto. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir, Senhor, a Tua palavra. E assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, mostra agora o Teu poder através desta palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, para quem lê as Escrituras, é muito conhecida. Já é bastante conhecida pelo nosso pastor Agostinho, pelo nosso irmão Zé, Marciano. Mas que gostamos de fazer de vez em quando uma leiturazinha da palavra, já é bem conhecida, né? Essa palavra vai contar a história de um homem, que ele era centurião, um homem oficial. E essa palavra eu gostaria de trazer um tema para ela, que diz: Jesus Cristo salva. Nós vemos que Jesus, em toda em sua vida aqui na terra, como ele percorria para pregar, para levar o Evangelho, ele tentava o máximo possível ganhar almas para o reino de Cristo, para o seu próprio reino. Porque o propósito de Deus, através de Jesus, era ganhar almas, e que essas almas fossem até o Pai. Esse foi o propósito do Senhor. É tanto que Deus diz, né, que deu o seu único Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Deus por intermédio de Jesus. Que todos nós obtenham salvação. Que todos nós obtenham do Senhor a resposta de uma vida eterna que em ninguém nós podemos encontrar. Aleluias. E essa história, meu amado irmão, se nós se aprofundar bastante em Atos capítulo 10, nós vamos ficar emocionados com essa história. Todo o capítulo 10 vai contar uma história de um homem que, se você for ler logo no versículo 1, você vai ver que esse homem, diante de Deus, era um homem bom. Mas, na verdade, esse Cornélios, quem era ele? Logo no versículo 1, vai mostrar que Cornélios,
é um centurião da corte chamada Itálica, que morava numa cidade chamada Cesareia. Centurião vem de uma palavra dizendo que 100, você já tem uma base que é 100 soldados. Então esse centurião, ele dominava 100 soldados e tinha 100 pessoas ao seu comando. Então isso significa que esse homem era um homem de alta patente e já tinha um vasto conhecimento diante do público naquela região, porque ele era um oficial. Então dá para entender que esse homem não era uma pessoa qualquer. Esse homem era uma pessoa bem reconhecida naquele lugar. Então, aqui a Bíblia nos revela que havia em Cesareia um varão por nome Cornélios, centurião da corte chamada Itália, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo de contínuo e orava a Deus. Então nós começamos a perceber essa história desse centurião. Mas uma coisa, meu amado irmão, que chama bastante atenção nessa palavra, é o modo que esse homem vivia. Centurião era um homem diferente. Naquele tempo, meus amados irmãos, se vocês forem estudar essa palavra, naquele tempo os romanos, que eram soldados, eles não tinham piedade de ninguém. Os romanos naquela época eram um homem que era praticamente treinado para fazer a ordem do rei. E quando o rei mandava ele açoitar uma pessoa, eles tinham que açoitar. Quando o rei ordenava que os romanos matassem uma pessoa, eles tinham que matar. Eles não poderiam ter dó de ninguém. Porque o seu trabalho de ofício naquelas regiões era servir ao seu país. Esse homem, ele já trabalhava de uma forma diferente. Esse homem, ele tinha no seu coração piedade. Esse homem, ele tinha no seu coração misericórdia. E também trazia muitas esmolas e entregava para as pessoas que eram pobres. Ou seja, na visão de Deus, é um homem correto. Mas tem uma certa palavra na qual vai mostrar, quando Jesus Cristo estava pregando o Evangelho, vai mostrar que chegou um jovem que obedecia praticamente todos os mandamentos das Santas Escrituras. E quando aquele jovem chegou até Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus pergunta para aquele homem e diz: tu sabes os mandamentos? Então aquele homem, ele fala de cor todos os mandamentos. E o Senhor se agrada dele. Mas o Senhor percebeu que dentro de sua vida faltava uma coisa. Que coisa é essa, diácono? Era aceitar e confessar Jesus Cristo. E distribuir tudo que tinha para os pobres. Mas aquela palavra foi pesada demais ao seu coração. Então, o que foi que aconteceu? Aquele jovem deu a volta e foi-se embora. Então, meu amado irmão, essa palavra do jovem, ela praticamente entra nesse quadro que nós acabamos de ler. Por quê? Porque este centurião fazia tudo o que agradava a Deus, mas estava faltando uma coisa, e esta coisa é aceitar a Jesus Cristo. Então deixa eu te dizer um segredo: não adianta nós tentar ganhar o mundo inteiro, não adianta nós ser piedoso, não adianta nós fazer esmolas, não adianta nós tentar andar com a vida correta, mas se nós não confessar o nome de Jesus. Para que nós possamos entrar lá no reino da glória, é necessário nós confessar Jesus Cristo diante dos homens. Olha só o que Jesus Cristo diz em sua palavra: portanto vós, se confessares o meu nome diante dos homens aqui da terra, eu, Jesus Cristo, vou confessar o vosso nome lá no céu e diante do meu Pai. Mas para isso é necessário que vocês confessem o meu nome. Então o Senhor Rei da Glória percebeu que esse homem era um homem que tinha chamado, era um homem que tinha capacidade de ser salvo. Então, certa noite, Cornélios, ele vai se deitar para dormir seu sono normal, não sabendo ele que era necessário aceitar Jesus Cristo. Então, Cornélios, quando ele se deita, não sei se ele tinha uma cama ou era uma rede, mas quando ele se deita para dormir, a Bíblia menciona que ele teve uma visão. Nesta visão, ele tem uma visão de um anjo que chegava até ele e dizia: Cornélios, a tua esmola chegou até o céu. Aleluias. Mas, para que você possa saber o que você deve fazer, tu tem que fazer uma coisa. Sim, Senhor, o que é que eu vou fazer? Então o anjo diz para ele: pega um dos teus soldados, manda até
a casa de um homem chamado Simão. Na casa desse homem chamado Simão vai ter outro Simão por sobrenome Pedro. Manda ele vir aqui que ele vai falar um negócio contigo. Mas o Cornélio ele não sabia que propósito era esse de Deus para a vida dele. Aleluias. Então, no dia seguinte, a Bíblia nos menciona, aqui no capítulo de número 5, agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Versículo 6. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, um piedoso soldado, do que estava ao seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Então, no dia seguinte, esses mensageiros saem da sua cidade de Cesareia e partem para um lugar chamado Jope, ao encontro do homem de Deus, porque o anjo do Senhor sabia que a esmola do soldado chamado Centurião não ia salvar ele se ele não confessasse o nome de Jesus. Hoje, meus amados, para nós, praticamente, nós confessamos a Jesus Cristo através de nossas obras. Hoje nós confessamos o nome do Senhor através do nosso testemunho. Quando nós estamos caminhando nesta sociedade que nós vivemos e nós demonstramos um testemunho agradável diante do mundo, nós estamos confessando a Jesus diante de nossa vida. A Bíblia diz que quando Judas chegou junto com seus soldados, ali fariseus, para tentar matar Jesus, tentar prender o Senhor Rei da Glória, ali a Bíblia diz que os homens disseram: e agora, Judas, o que nós vamos fazer? E ele diz: por quê? Está vendo esses homens aí? Todos são idênticos. Como nós vamos saber quem é Jesus? Então Judas diz: aquele que eu der o beijo na face, esse é o Jesus. Então nós percebemos uma diferença, que os discípulos de Jesus se pareciam com o mestre. A pergunta que eu faço para você: será que você tem se parecido com o Senhor? Porque a Bíblia nos mostra que o Senhor, ele, mesmo sendo Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se fez igual ao homem que é igual a você, mas ele não pecou. Mesmo assim ele continuou sendo fiel a Deus. Mesmo morrendo naquela cruz, Jesus continuou sendo fiel ao Pai. Mesmo naquela hora de angústia que ele disse: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus continuou dando o seu testemunho de servo, mesmo sendo Deus. Então, meus amados, cabe cada um de nós testemunhar ao Senhor Rei da Glória através de nossas obras. Cabe cada um de nós testemunhar a Jesus Cristo através de nossa roupa. Cabe cada um de nós testemunhar a Jesus Cristo através da nossa língua, através de nossa boca. Cabe cada um de nós testemunhar a Jesus Cristo através do nosso caminhar, através do nosso viver. Aleluia. É tão bonito, meu amado irmão, quando nós estamos numa sociedade, uma pessoa diz: eu queria ser como aquele crente. Eu queria ser como a irmã Cristina, como a irmã Maria, aleluias, como o irmão Antônio. São crentes que trazem bom testemunho. Eu queria ser como esses crentes. Isso é valoroso para o Senhor Rei da Glória. Por quê? Porque quando uma pessoa menciona essa voz, é porque você está testemunhando ser igual a Jesus. Mas agora quando a pessoa diz: eu não quero ser como aquele crente não. Aquele crente tem a boca podre, aleluias. Aquele crente tem uma voz que quando ele começa a falar, salta a praga. Eu não quero ser como aquele crente. Aquele crente que vive em briga e discussões, eu não quero ser como esse crente. Aleluia. Jesus não quer te ver desta maneira. Jesus quer te ver um crente consertado. Aleluia. Jesus quer te ver um crente cheio das boas obras. Aleluia. Lá em Gálatas vai mostrar o fruto do Espírito. É esse fruto que Cristo quer ver na tua vida. Fruto do Espírito Santo. Um fruto que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. É esse fruto que Jesus quer ver. E deixa eu te dizer um segredo. O Senhor Jesus Cristo, ele viu esse fruto na vida de Cornélio. Então Jesus Cristo, ele percebeu que não ia permitir que Cornélio se perdesse. Jesus Cristo percebeu que faltava somente uma coisa, que era aceitar o nome de Jesus. Então aqueles homens, eles vão até a casa de Pedro, que está na cidade chamada Jope.
E uma coisa que me chama a atenção, meu amado irmão, é que naquele tempo, na qual Pedro estava ali pregando e vivia na sua casa, os judeus eles não poderiam ter contato com pessoas como esse centurião. Por quê? Porque este centurião era um gentil, era um homem que não aceitava a fé dos judeus, era um homem que ele não confessava o nome de Cristo porque tinha como bajulador. Aqueles homens não eram circuncidados segundo a tradição de Israel. Então aquele homem ele comia coisas que eram impuras diante da lei, não poderia ter acesso aos mandamentos da lei de Moisés. Então, segundo a lei, Pedro tinha que manter distância desse centurião. Mas Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz, não foi para os judeus, mas ele morreu por toda a geração da terra, para aquele que nele crê não pereça, como diz a palavra, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, ele morreu por mim e por você que está aqui sentado, por você que está assistindo esse vídeo, aleluia. Jesus Cristo morreu naquela cruz, para que nós, quando arrependêssemos dos nossos maus caminhos, aleluia, nós podemos ter o direito de salvação. Foi para isso que Jesus Cristo morreu. Então Jesus Cristo ele morreu por Pedro, morreu por Maria e também morreu por esse centurião. E Jesus disse, já que eu morri por esse centurião, eu vou investir nesse centurião, aleluia. Porque eu sei que ele vai se converter, porque eu sei que ele vai entregar a vida a mim, porque eu sei que ele vai entregar a sua vida pecadora diante de mim, aleluia. Então, meu amado irmão, deixa eu te dizer um segredo. Sabe por que você está aqui nesta noite? É porque o Senhor quer investir na tua vida, é porque Jesus Cristo quer investir na tua vida pecadora. Jesus Cristo não te formou para você viver de impuros lábios, como Isaías vivia. Jesus Cristo não te formou para você viver em uma vida devassa, em uma vida de adultério, em uma vida de prostituição. Jesus te fez para você herdar a vida eterna, aleluia, oh glória a Deus. Quantas pessoas estão renunciando a este mundo e estão entregando a sua vida a Jesus, e a palavra diz, não deixais para amanhã o que pode ser feito hoje. Se Jesus Cristo te deu vida hoje, confessa o nome dele hoje, aleluia. Santo Deus de Israel. Então o Senhor ele morreu naquela cruz pelo centurião. Mesmo a lei dizendo que o centurião não poderia ter um direito de salvação, mas Jesus Cristo morreu por eles. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, quando o versículo 7 de Atos capítulo 10, retirando-se o anjo que ele falava, chamou 2 dos seus criados, um piedoso soldado que estava ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. Versículo 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, já estando perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Então Pedro, como era costume dele, ele saía para orar. Pedro tinha uma vida em constante comunhão com Cristo. É por isso, meu amado irmão, que o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, desceu sobre a vida de Pedro e todos os discípulos que estavam ali presentes. Por quê? Porque Pedro vivia em constante oração. Pedro ele se entregava muito a Jesus em orações. Então ele subiu a um terraço e foi orar. No que ele começa a orar, a Bíblia diz que ele teve um arrebatamento de sentido. O que é um arrebatamento de sentido? Um arrebatamento de sentido, meu irmão, é um arrebatamento que não tira a tua alma do corpo para você ser arrebatado. Mas ele arrebata somente o teu sentido, a tua mente. Você fica parado numa cadeira, numa mesa, numa cama, mas o seu subconsciente ele sai do seu corpo e vai até a Jesus. Esse é um arrebatamento de sentido. Então o subconsciente de Pedro sai de si e fica frente a frente com o Senhor. Então quando ele começa a ter essa visão, essa revelação, a Bíblia diz que aparece como se fosse um lençol diante dele. E esse lençol está lotado de animais impuros, de animais imundos que diante da lei de Moisés é proibido o homem comer, até mesmo tocar. Se o homem tocasse um animal impuro, ele tinha que tomar banho e ficaria impuro até a parte da tarde. Depois que chegasse a tarde e entrasse a noite, a sua impureza saía do seu corpo. Então Pedro ele observa e vê aquele negócio, aquele movimento descendo sobre a vida dele ali. Então ele escuta uma voz que é diretamente saindo da boca de Jesus, que diz, versículo 13: e foi dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Então Pedro, sendo fiel à lei de Moisés, ele diz, Senhor, de formas alguma,
De formas algumas, Senhor, eu vou tocar algo impuro. De formas algumas, Senhor, eu vou comer algo impuro. Então, a voz pela segunda vez, versículo de número 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa comum e imunda. Versículo 15. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. Aleluia. Então nós vemos Jesus quebrando um protocolo. Por quê? Porque naquele tempo, meus amados irmãos, eles preservavam muito as tradições. Então lá em Mateus capítulo 15, versículo 11, vai mostrar Jesus dizendo: ei, meus filhinhos, não se desanimes. Por quê? Porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Então Jesus estava mostrando para os discípulos que ele não tivesse cuidado em comer com suas mãos impuras. Porque a tradição dos anciões daquela época é se pegasse na terra, pegasse no alimento para comer, estava impuro. Mas Jesus diz: não, hoje o que sai da tua boca é o que vai te contaminar. Jesus está dizendo: cuidado com o que sai da tua boca, crente. Tem muito crente falando palavrão, aleluia. Cuidado, crente, com o que sai da tua boca. Usa a tua boca para glorificar o nome do Senhor. Você comer um baiãozinho e tomar banho quente vai te fazer mal. Cuidado, não faça isso não. Mas se você beber café e depois querer beber água por cima, ou então misturar com alguma comida que diz que faz mal, não faz mal. O que faz mal é você praguejar o seu próximo. Faz mal o quê? É você ter uma sua boca cheia de maldição. É isso que Jesus está dizendo para o discípulo. É isso que contamina o homem, usar a sua boca por maldição. Então Jesus estava falando: Pedro, tudo isso que você viu, toda essa carne de porco, aleluia, todos esses camarões que você está vendo aí descendo, não é puro, mas o que é impuro é o que sai da tua boca, se você não vigiar. Mas ele não estava entendendo, amados, é que Jesus estava trazendo essa alusão para aquelas pessoas impuras que estavam chegando até Pedro. Aleluia. Por quê? Porque se Pedro não tivesse essa visão, quando os soldados do centurião chegassem até Pedro, ele ia expulsar: sai da minha casa porque tu é impuro. Então quando ele acaba aquela visão, aí bate na porta. É os soldados. Quando ele abre a porta, ele diz: eu estou procurando um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro. Mas Jesus Cristo já tinha adiantado a Pedro: vai vir uns homens aí, Pedro, se prepara. Esses homens são impuros. Mas esse homem, quem mandou ele até você foi eu. Aleluias. Então, quando ele abre a porta, ele já sabia quem eram aqueles homens, porque Jesus já tinha revelado. Aí ele pergunta: o que você quer comigo? Aí ele diz: eu tenho um senhor chamado Cornélio. Cornélio, ele teve um certo tipo de visão, dizendo que tu era para ir até a casa dele. Então, como é que vai ser? Aí Pedro diz: vamos arrumar minhas coisas e vamos partir para lá. Pedro arruma as suas coisas e parte até aquela cidade de Cesareia ao encontro daquele homem. A partir daquele momento, meus amados irmãos, a vida de Cornélio nunca mais será a mesma. Por quê? Porque o que faltava para a vida de Cornélio, ele vai encontrar. Às vezes, meus amados irmãos, vocês têm uma família, um parente próximo, que na sua visão faz tudo o que é correto. Não anda em festas, não bebe em bebedeiras, não se prostitui, não adultera, não usa drogas, mas só falta somente uma coisa. E essa coisa que essa pessoa está precisando, você tem nas suas mãos. Você tem na sua boca. Aleluia. Aqui mesmo nas mãos da irmã Cristina tem uma Bíblia Sagrada. Aleluia. Então, meu amado irmão, quando você vê uma pessoa necessitada, use esta Bíblia para converter essa pessoa. Quando você vê uma pessoa ali aprisionada por Satanás, usa a palavra de Deus para converter ele. Porque naquela época, meu amado irmão, não tinha a Bíblia Sagrada assim escrita, mas a Bíblia Sagrada estava na boca dos discípulos. Por quê? Porque os discípulos caminharam com a própria Bíblia, que é Jesus. Aleluia. Então os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Se ele chegasse para uma pessoa incrédula, ele poderia trazer a palavra de Cristo até aquela vida. Ele poderia mudar. Por quê? Porque a palavra de Deus estava na boca dos discípulos. Então, meus amados irmãos, eis a palavra de Deus nas tuas mãos. Usa o que você tem para converter essas pessoas. Às vezes você diz: meu Deus, eu não tenho unção. Meu Deus, eu não tenho unção para pregar a tua palavra.
palavra. Meu Deus, eu não tenho unção para meditar na tua palavra. Mas a palavra de Deus, a unção que você necessita está aqui, ó. Aleluia. Eu vi uma frase bem legal, uma imagem. Uma pessoa dizendo assim: Senhor, nunca mais ouvi o Senhor falar comigo. Nunca mais ouvi a tua voz. Fala comigo, Senhor. Aí a voz na imagem dizia assim: o que é que tem na tua mão? Uma Bíblia. Ela está fechada. Como é que tu quer que eu fale contigo se ela está fechada? A boca de Deus, meus amados irmãos, está mesmo em nossas mãos. Às vezes nós precisamos de uma resposta, e a resposta está na Bíblia Sagrada. E nós começamos a pesquisar no YouTube pregações que falam na alma, pregações que vai tocar no coração, aleluia. E aquilo que você necessita está na tua mão. O que Cornélio necessitava, meu amado irmão, não era de esmola, não era de boa caridade, ele necessitava de Jesus. Então o próprio Deus disse: eu vou levar Jesus através da vida de Pedro até Cornélios. E esse homem vai entregar a sua vida a Jesus. Então Pedro começa a seguir caminho. Quando Pedro chega até Cornélios, ele pergunta: pronto, homem, estou diante de você, o que é que tu quer comigo? E ali a Bíblia diz que Cornélios, ele estava ansioso ali para a chegada de Pedro. Ele não ficou sozinho, chamou todos os seus bons soldados e toda a sua família para ouvir o que Pedro tinha a dizer para ele. Então Cornélio diz: Pedro, certa noite eu fui dormir. No que eu fui dormir, um anjo chegou até mim e diz: Cornélios, a tua esmola chegou diante dos céus, e isso tem agradado a Deus. Vai atrás de um homem lá em Jope, chamado Simão Pedro. Chama ele, porque ele tem algo para falar para você. Então Pedro, foi isso que aconteceu, o motivo de eu ter te chamado. O que é que tu tem para falar comigo? Aí, meu amado irmão, provavelmente se fosse um de nós que não tem muita sabedoria, esse Cornélio tinha colocado nós dentro do bolso. Por quê? Porque o camarada chama uma pessoa lá de longe e diz: é tu que tem algo para falar comigo, não é eu que tenho para falar para você. Se fosse você, uma pessoa te chamasse lá no estado de São Paulo, tu faz uma viagem, vende tudo que tu tem para entrar no avião, aí entra no avião, sobe, quando chega até lá, o que é que tu quer comigo? Não é eu que quero com você não, é você que tem para mim. O que é que tu ia dizer para uma pessoa dessa? Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro cheio da unção, aleluia, Pedro não tinha nada de carnal na sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que Pedro tinha subido ao terraço para orar. Pedro não foi falar mal da vida dos outros na casa de ninguém. Pedro não foi abrir a televisão para assistir novelas. Pedro não foi, aleluia, abrir celular para mexer na internet. Pedro subiu ao terraço para orar, aleluia. E ali ele estava se revestindo do poder da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus já tinha um mistério. Deus já tinha uma missão na vida de Pedro. Que missão é essa, diácono? Era ganhar Cornélios para Jesus. Quer ganhar a tua família para Jesus? Começa a rasgar o teu joelho. Quer ganhar teu filho, a tua filha para Jesus? Começa a orar mais. Jesus está dizendo: sai mais do celular. Aquilo que você precisa não está nas redes sociais. Aquilo que você necessita não está, aleluia, glorioso é o nome de Jesus Cristo, não está na casa do vizinho. Aquilo que você necessita para ganhar a tua família está na oração. Pedro se encontrava preso. Pedro se encontrava em uma situação presa, mas para que Pedro fosse liberto das prisões ali dos soldados, aquela sociedade da igreja era necessário estar em constante oração. Deixa eu te dizer um segredo, meu amado irmão. Como é que vocês querem ganhar a sabedoria do reino de Deus, mas se vocês não querem pagar o preço? Como é que vocês querem ganhar uma voz bonita para louvar, mas se vocês não pagam preço, lá no céu não vai entrar crente preguiçoso? Por quê? Porque a Bíblia diz: desde o dia de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam, rasgam o joelho, se apoderam dele. Crente fraco, que não gosta de orar, que não gosta de Bíblia, não existe céu para esse tipo de crente. Por quê? Porque a Bíblia diz que Pedro, para ir até Cornélios, foi necessário subir praticamente um monte para orar. E nós queremos ganhar nossa família, nós não pagamos mais preço para Jesus, nós não pagamos mais preço para o Senhor Rei da Glória, nós não se consagramos mais a nossa vida. Jesus está dizendo: consagra mais a tua vida nesta noite e nestes dias que virão, para que você possa ter uma vida em comunhão comigo.
Ali Pedro, quando o centurião chega para Pedro e diz: é tu que tem que falar comigo. Aí pois lá vai Cornélio. Pedro começa a trazer Bíblia para Cornélios, aleluia. Pedro começa a trazer a mensagem da cruz. Ele diz: ei Cornélio, tem um homem que nasceu de uma virgem mulher, aleluia, que o nome dela é chamado Maria. Essa Maria, ela recebeu por intermédio de um anjo a revelação que teria um filho que é chamado Messias. E no que nessa revelação chegou até Maria, ela creu nessa revelação. E aí, a partir daquele momento, Maria engravida do Espírito Santo. E a partir do momento, ela começa a perceber que dentro do seu ventre tinha uma pessoa diferente. E aí aquele homem nasce. Aquele homem era o Messias. Aquele homem, ele começou a ganhar milhares de pessoas. Aquele homem começou a expulsar demônios. Aquele homem começou a curar. Aquele homem começou a transformar a vida. Aquele homem foi pendurado no madeiro, aleluia. Aquele homem subiu até aquela cruz, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E no que ele ressuscitou, ele se apresenta diante de nós. Nós somos testemunhas de que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Nós somos testemunhas, Cornélio, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Jesus Cristo ressuscitou dentre o terceiro dia, diante dos mortos. Jesus Cristo veio para nós que somos pecadores. Jesus Cristo veio para nós, Cornélio. Aceita Jesus Cristo nesta noite, Cornélio, que tu vai ver a tua vida mudar. Aceita Jesus Cristo nesta noite, que tu vai ver uma transformação na tua vida. E a Bíblia diz que a partir desse momento, quando Pedro acabou de mencionar essa palavra, o Espírito Santo caiu sobre a vida de Cornélio e todos aqueles que estavam ali naquele lugar. E a Bíblia diz que eles começaram a pular, começaram a profetizar, começaram a falar línguas estranhas. Aleluia. Por quê? Porque Pedro, naquele dia, ele usou a palavra de salvação. Pedro usou a palavra da cruz, dizendo: ei Cornélio, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo cura, e Jesus Cristo perdoa os teus pecados, Cornélio. Ei Cornélio, tu pode ter pecado, tu pode ter açoitado pessoas, tu pode ter roubado pessoas, mas Jesus Cristo neste dia te dá a salvação. Mas neste dia, Cornélio, Jesus Cristo te dá uma restauração. E a partir daquele momento, o Espírito Santo caiu na vida de Cornélio. Aleluia. A partir daquele momento, meu amado irmão, Jesus Cristo acabou de quebrar um protocolo, porque o Espírito Santo só era para aqueles que eram filhos de sangue, que era Israel. Mas o Espírito Santo desceu sobre uma pessoa também que era incircunciso. Deixa eu dizer um segredo, meu amado irmão. Jesus Cristo, ele quer descer aquele mesmo Espírito Santo na tua vida. Mas para que você receba esse Espírito Santo, é necessário você ter uma renúncia, é necessário você abandonar o pecado, é necessário você entregar a tua vida a Jesus. Larga a tristeza da tua vida, aleluia. Nós temos motivo para estar alegre nesta noite, nós temos motivo para entregar a nossa vida a Jesus. Por mais que a nossa vida esteja praticamente uma tribulação, mas Jesus Cristo nos tirou da morte, Jesus Cristo nos livrou da mão do pecado, Jesus Cristo nos livrou da mão de Satanás. Nós não era para estar aqui vivos, mas Jesus Cristo nos ressuscitou, aleluia. O apóstolo Paulo diz: o aguilhão do pecado é a morte, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão do pecado é a lei, aleluia. Então, meus amados, nós estávamos presos na lei do pecado. Nós tínhamos uma lei que era agradar a nossa carne, agradar a nossa vida. Nós tínhamos um desejo de sentir prazeres, mas esses prazeres iam nos condenar. Mas Jesus Cristo desceu lá do céu para nos livrar de uma condenação futura. Jesus Cristo desceu do céu, meu amado irmão, para nos livrar da condenação futura. Satanás pensou que tinha matado Jesus naquela cruz, mas ele estava enganado. Por quê? Porque Jesus Cristo estava cumprindo as Escrituras. Era necessário que o Filho do Homem padeça e seja chicoteado e seja transpassado por lança, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Jesus Cristo, ele não estava, meu amado irmão, sendo humilhado. Jesus Cristo, ele estava concretizando a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nesta noite para a tua vida é essa. Se você quer ganhar uma pessoa para Jesus, comece a consagrar mais a tua vida para Jesus.
começa a pagar mais preço, começa a orar mais. Aleluia. Jesus Cristo, Ele gosta mesmo de pessoas que cometem pecado mesmo, para poder mostrar que Ele é um bom oleiro, para mostrar que Ele transforma. Aleluia. Lá em Mateus, no capítulo 9, e versículo 9, vai mostrar que Jesus Cristo chega até uma alfândega, que era uma coletoria. Ele vê um homem chamado Mateus e diz: ei Mateus, vem e segue-me. Aí, se vocês também abrirem as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 13, vai mostrar que esse mesmo Mateus tem por nome de Levi. Aleluia. Também em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19, vai mostrar que Jesus vê dois irmãos, que é um Pedro e André. Aleluias. Pedro e André. E diz: vinde após mim, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. E aqueles homens largam suas redes e começam a seguir a Senhor Jesus Cristo. E também em João capítulo 1, versículo 43, vai dizer que no dia seguinte, quis Jesus ir para Galiléia, e achou Filipe e disse: ei Filipe, segue-me tu também. Ou seja, o próprio Jesus Cristo, Ele olhou para aquelas pessoas. São pecadores? São ladrões? São roubadores? São, mas sou eu que transformo. Aleluia. Então vem até Jesus Cristo do jeito que tu estás, porque quem transforma a tua vida é Jesus. Venha a Jesus Cristo do jeito que tu está. Ah, meu irmão Gleison, mas eu ainda continuo mentindo. Venha até Jesus Cristo, porque quem molda a tua vida é Jesus. Aleluia. Ah, meu irmão Gleison, mas eu ainda continuo pulando cerca. Venha até Jesus, que quem transforma a tua vida é Jesus. Ah, irmão Gleison, mas eu ainda continuo em uma vida de pecado. Eu não sei que pecado é que você está vivendo, mas Jesus está dizendo: venha após mim, porque eu quero transformar a tua vida. Eu não sei como é a tua vida diante do Senhor, mas o Senhor está dizendo: venha após mim, porque quem transforma a tua vida sou eu, que chama Jesus Cristo. Quem molda este vaso é o Senhor. Quem quebra este vaso é o Senhor. Quem transforma a tua vida é o Senhor Rei da Glória. Aleluia. Pedro, ele caminhou com Jesus Cristo praticamente a vida toda de Jesus, mas quando Jesus foi Pedro, ele corta a orelha, não demonstra o amor que Jesus pregava. Mas após Atos capítulo 2, o Espírito Santo converte Pedro. Ou seja, Pedro caminhou praticamente a vida toda de Jesus com ele, mas a vida dele não estava ainda transformada. Não existe ninguém perfeito, meu amado irmão. Quem nos torna perfeito é o Espírito Santo. Quem nos livra da imperfeição é o Espírito Santo. Aleluias. Eu sou grato, meu amado irmão, por essa palavra que o Senhor tem nos trazido nesta noite, que diz respeito de Cornélios. Então, se você se identificou com essa palavra, eu gostaria que vocês entregassem a sua vida de corpo, alma e espírito ao Senhor. Glória a Deus. Se você se identificou com essa palavra, hoje é dia de entregar, abrir a sua vida para o Senhor Jesus. Hoje é dia de nós tentar andar mais na linha, se converter mais, porque o Senhor quer fazer desse ministério uma grande obra. Mas para Ele fazer esta grande obra é necessário que nós também busquem do Senhor essa obra, né? Sou grato ao Senhor por essa oportunidade. Amém.